E aí, tudo bem com vocês? Por acaso vocês já ouviram falar do bicho-papão? E quem contou essa história pra você, do bicho-papão? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Acompanhem. Antes de nós entrarmos aí no assunto de hoje, eu vou pedir para você ir lá se inscrever no canal para dar aquela força pra gente. E se você gostar desse vídeo, dá um like aí para fortalecer o canal, para a gente continuar produzindo aí conteúdos aí para você, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Everaldo Farias e hoje nós estaremos aqui falando sobre crenças limitantes. Eu fiz essa pergunta aí no início do vídeo sobre o bicho-papão e gostaria de saber de você quem contou essa história para você, do bicho-papão. Se você já ouviu essa história, tanto do bicho-papão, do velho do saco, da loira do banheiro. E eu gostaria de fazer alguns questionamentos para você, para ver como que você está nessa etapa aí da sua vida. Porque às vezes você pode estar ainda patinando aí, não conseguindo vencer alguns obstáculos, mas é porque você tem algumas crenças limitantes. E eu fiz essa pergunta porque muitas das crenças limitantes que nós temos, elas foram passadas para a gente por pessoas muito próximas, principalmente pelos pais da gente. Na realidade, os nossos pais, eles querem e sempre quiseram nos proteger e sempre eles contaram algumas histórias para colocar medo na gente. E com isso, isso foi nos limitando para ter algumas ações aí na vida. E muita gente carrega essas limitações aí até hoje. E por isso que fica patinando, patinando e não consegue realizar algumas etapas necessárias aí da vida. E você precisa já se libertar dessas crenças limitantes para você conseguir ir para o próximo estágio. Senão você vai perder muito tempo. Eu perdi bastante tempo também. Eu vou contar aqui alguns fatos aqui que você talvez se identifique com eles também. E eu venho contar para vocês essas experiências porque hoje eu estou tendo uma clareza maior sobre a minha mente, sobre algumas ações e sobre algumas coisas que aconteceram também no passado. Com essa clareza de mente, você consegue tomar algumas decisões e você começa a aprender a projetar um pouco a sua vida, a planejar um pouco mais e a se libertar também de algumas amarras. Uma das primeiras amarras que eu consegui me libertar foi a procrastinação. E eu digo conseguir me libertar em partes, porque é uma luta diária. Você vencer a procrastinação não é fácil, você precisa estar se empenhando bastante, você precisa querer mudar a sua história também. Se você não quiser, se você não tiver disposição, você vai continuar com essa vidinha aí medíocre, a vidinha parada aí que você tem, e você não vai conseguir atingir o objetivo que na realidade você nasceu para atingir. E muita gente perde muitas oportunidades na vida porque ficam aí patinando na vida. E essas crenças limitantes, elas nos impedem de ter uma clareza de mente. Eu gosto de usar alguns exemplos que eu estou conseguindo identificar na minha vida, e eu vou passar um deles aqui para você. Um dos primeiros, das primeiras barreiras que nós temos são os nossos pais. Eu sou muito grato por tudo que meus pais fizeram, mas só que eles me passaram o que eles aprenderam com os pais deles. E da maneira deles, eles estavam corretos. E muitas das coisas que eles me passaram, eu acabei passando também para os meus filhos. E isso acabou limitando bastante eles. Eu lembro uma coisa que o meu pai ele tinha comentado comigo, logo quando eu comecei a comprar carro, né? E ele comentava assim para mim, ele falava assim, carro de pobre tem que ser Fusca. E aí, com esse comentário dele, eu acabei me identificando com aquele comentário. Assim, eu considerava muito meu pai, né? Eu acabei aí, durante a minha vida, tendo aí uns 3 Fuscas aí pela vida. Mas só que eu fui mais além. Eu fui mais... pensava menos ainda do que meu pai. Eu acabei tendo também outros carros também que
eram muito inferiores ao Fusca também. E isso acabou me limitando. Isso foi uma parte de um comentário dele que eu acabei tomando para mim. Porque quando os nossos pais dizem alguma coisa, pra gente são as pessoas mais importantes que tem. E você acaba tomando aquilo como verdade. E muitas das coisas que eles dizem, você com o tempo, você vai vendo que não era bem aquilo que ele estava dizendo para você. E você acaba aprendendo, tendo outras experiências também, e você vai vendo que não era bem realidade. Igual a pergunta que eu fiz para você do bicho-papão. Hoje, com a consciência que você tem, você acredita que o bicho-papão existe? Muitas pessoas ainda têm esse bicho-papão na cabeça e acaba limitando elas. E as pessoas ainda duvidam quando você pergunta para algumas pessoas: o bicho-papão existe? Algumas ainda ficam na dúvida e ainda acaba respondendo que não sabe, talvez, e já com uma idade já avançada. E isso impede que você passe para o próximo nível. Se você tiver algum tipo de crença limitadora, você não vai conseguir atingir alguns objetivos, porque o seu limite vai ser aquela crença. Então, o meu limite era aquele modelo de carro que ele tinha falado para mim. E na realidade, depois eu fui pesquisar, eu fui crescendo, eu fui aprendendo outras coisas, e eu vi que, na realidade, ele não tinha tanta razão assim. Mas, na mente dele, eu acredito que essa limitação ele tinha também. Porque ele sempre foi uma pessoa muito esforçada, trabalhou bastante para sustentar aí 9 filhos. Então, na mente dele, o mais importante era a sobrevivência. Era manter a casa, manter a alimentação dos filhos, as contas pagas. E isso era um desafio muito grande. Então, a mente dele era focada só nisso. Então, o comentário que ele fazia na época era para tentar me proteger para que eu não tivesse tanta despesa assim. Mas só que com o tempo você vai aprendendo outras formas, outras coisas também. E se você não se libertar de algumas crenças dessas, algumas delas servem para te proteger mesmo. Então você precisa analisar. Não é só abandonar tudo que foi dito para você. Você precisa analisar primeiro e ver se é verídico ou não. Se você continuar com algumas crenças aí, elas vão acabar te limitando. Você vai ter muitos problemas na sua vida. Problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas profissionais. Isso vai acabar te impedindo de você viver outras coisas melhores na vida. E eu já peço para você já começar a anotar aí. Se você tem algum tipo de crença que te limita, comenta aí nos comentários aí. Se você tem algum tipo de crença que você recebeu dos seus pais e você repete isso até hoje. E eu já peço para você já ir se exercitando. Não tem uma fórmula mágica para sair disso. É apenas você se conscientizar e você se empenhar todos os dias para você vencer essa crença limitante. Uma outra crença que eu tinha também, que essa não foi passada pelos meus pais, mas foi uma crença que foi criada na minha mente. Uma certa vez eu tinha levado meus 2 filhos em um clube e nós estávamos lá na piscina. Os 2 meninos entraram na piscina e eu fiquei sentado na borda da piscina ali, olhando eles na piscina, eles nadando para lá e para cá. Crianças aprenderam a nadar sozinhos e eu ficava ali pensando na borda da piscina. Que vergonha! Os 2 meninos lá nadando e eu aqui na borda imaginando, na minha cabeça eu imaginava assim, se eu entrasse na piscina e fosse me arriscar a nadar, talvez eu morresse afogado. E essa era uma crença que foi desenvolvida ali, por mim mesmo. E aí, depois eu fui entrando devagar na piscina, aí comecei a dar os primeiros passos, e em pouco tempo eu aprendi a nadar, assim, de repente. E eu digo isso pra você porque foi uma coisa assim, uma cena que eu criei na minha mente. Então, muitas vezes, você cria uma cena que não existe. E aquilo ali vira um limitador na sua vida. E se você não vencer essa barreira, se você não se esforçar para vencer essa barreira, aprender, ter conhecimento, força de vontade, tudo isso vai limitar você. Um simples ato de entrar na piscina e nadar, eu imaginava que eu morreria afogado,
pelo jeito não morri, que eu tô aqui ainda falando, e aquilo me limitava. Então muitas coisas que acontecem na sua vida acaba te limitando e impede que você aproveite o melhor dessa vida. Eu venho aqui contar essas histórias para vocês porque hoje eu estou experimentando uma fase muito boa na minha vida, que é a libertação da minha mente. Então, se você quiser aprender um pouco mais a libertar a sua mente, continue acompanhando os vídeos que eu vou trazer mais assuntos. Eu vou continuar nos próximos vídeos sobre crenças limitantes, porque tem muitas coisas ainda que nós precisamos falar. Eu não vou estender muito para o vídeo não ficar muito longo, mas eu peço para você voltar e acompanhar os vídeos do canal também, os vídeos anteriores também, para você ir acompanhando essa evolução. Eu não quero trazer muitos estudos assim pesados para mostrar para vocês, não quero ficar lendo textos também. Eu quero apenas ir mostrando para vocês essa minha evolução, esse meu processo também mental, e mostrar para vocês que isso é possível. Muitas pessoas não precisam dessa mensagem, então que tenha uma ótima vida aí, mas eu acredito que tem muita gente que precisa desse tipo de mensagem, que precisa desse tipo de estímulo, porque eu percebo, conversando com muita gente, que muita gente está num estágio muito abaixo do que deveria estar. Eu também estava num estágio muito abaixo, tanto mental como em todas as outras áreas. Eu acredito que você vai evoluir, que você vai vencer essas barreiras, que você já vem vencendo já. Eu tenho visto algumas pessoas que acompanham os vídeos, eu acompanho a vida de algumas pessoas, eu já percebo que essas pessoas mudaram já algumas atitudes. Então, e isso não é graças a mim, mas é só porque eu toquei nesse tipo de assunto, algumas pessoas se identificaram e já se libertaram. Outras não precisam nem assistir mais vídeos, mas outras ainda estão patinando ainda porque não conseguiram se identificar, não conseguiram se localizar ainda. O que elas estão fazendo aqui nesse planeta? E eu vou continuar com esse tema e logo mais para frente eu vou ter algumas novidades também que eu não posso contar agora, que vai acabar auxiliando bastante aí você nesse processo de evolução. Continue acompanhando os vídeos, vejam os vídeos anteriores também do canal e nós nos encontramos aí no próximo vídeo. Até mais!